Quando eu fui fazer o concurso para a universidade em 2001, primeira coisa, quando eu entrei no campus, e eu, uma ex-militante, voltando para um campus, como discípula do Senhor, eu vi uma faixa muito grande, dizia assim, um convite à rebeldia. Quem é discípulo sabe que essa palavra, misericórdia, é onde tudo iniciou. A rebelião é uma palavra que também nos é muito cara. A desobediência. E aí, naquele momento, eu disse para o Senhor, Deus, eu não quero mais voltar para cá, porque eu tive um passado nessa instituição. Um passado enquanto discente, militante, muito militante, atuante, acreditava no que eu fazia, acreditava na sociedade que os meus professores diziam que nós iríamos alcançar. Sonhava com essa sociedade, sonhava. E é por isso que quando eu voltei para a universidade, voltei de uma forma diferente. Hoje eu posso olhar para meus colegas de uma forma diferente. Deus me levou para fazer um doutorado, e nesse doutorado, um estágio doutoral, indo trabalhar dentro de um centro de estudos feministas e de gênero. E para mim sempre foi muito conflituoso, por diversas vezes eu saía da universidade muito em luta, em guerra mesmo. E o que me dava mais convicção era saber que Deus é quem tinha nos conduzido para aquele lugar. Talvez se eu não tivesse essa convicção, eu teria voltado para trás. E eu não teria permanecido lá, naquele lugar. E aí, o ano passado, eu vinha muito, assim, muito carregada, vendo as coisas da universidade, pregando, e as coisas não aconteciam. E eu fiquei tão assim que eu tenho os livros que eu adquiri para fazer leitura, eu queria tirar todos da minha estante. E como eu os escondi de fato. E fiquei assim, eu não posso ter esse tipo de leitura na minha casa. Eu tive que ler sobre ideologia de gênero, tive que ler sobre as diversas teorias, inclusive para poder escrever a minha tese. E a minha tese, ela deveria confrontar com aquilo que eu estava lendo. Muitas dessas pessoas que estão falando contrário à palavra de Deus, são pessoas que estão ouvindo a reprodução daqueles que não têm a revelação falar. E aí estão falando mal do Evangelho, estão dizendo que o Evangelho, claro, que o Evangelho, ele escraviza a mulher, e aí, por muitas coisas, eles vão dizendo, vão reproduzindo nas redes sociais, nas escolas, e todo esse processo de construção, para mim, estava sendo muito caro, porque eu aprendi a minha identidade. Eu vivo a minha identidade no Senhor. Eu entendi a quem eu pertenço. A identidade é um alcance de pertencimento. Pertencimento. Se eu sei a quem eu pertenço, eu conheço, eu sei da minha identidade. Então, eu sei da minha identidade, eu sei o tipo de mulher que Deus deseja que eu seja, independente das circunstâncias, se meu marido é convertido ou se não é. Eu preciso viver, porque Ele é o meu Senhor. Eu queria falar com vocês que a universidade, ela tem muitas mazelas, mas o Senhor tem enviado guerreiros para a universidade. O Senhor tem nos conduzido, tem enviado homens e mulheres corajosos, e nós estamos ali nos unindo, pregando o Evangelho. Estamos ali levando a causa do Senhor. Estamos sendo e fazendo discípulos. Estamos olhando para essas pessoas com olhar de amor. Respeitando, mas não aceitando o pecado. E nem nos associando com eles. Uma das coisas que eu tenho dito para os meus alunos que são convertidos é que tomem cuidado para vocês não se associar. Tomem cuidado quando vocês vão rir, tomem cuidado quando vocês vão balançar a cabeça para não se associar com aquilo que está sendo dito. Outro dia, um bolsista eu estou sofrendo perseguição na universidade,
em função, junto com outro colega minha, eu coordeno um programa de bolsas federal. E nesse programa de bolsa federal, porque eu trabalho como docente no curso de Geografia, área de Humanas, na formação de professores. E esse programa de bolsa federal, nós temos 2 núcleos do curso de Geografia. E nesse núcleo nós temos cerca de 60 alunos do curso. Eu me alegrei em ser coordenadora de um núcleo desse, porque eu vi a oportunidade de ser sal e luz e de pregar o evangelho para esses alunos. Muitos alunos que estão nesse curso, que estão como bolsistas, são homossexuais e lésbicas. Muitos. E o Senhor tem me dado muito amor pela vida deles. Eu tenho chegado, eu tenho abraçado. Quando eles caem na rede, eu fico alegre, muito mais alegre, porque eu tenho uma oportunidade muito maior de falar de Jesus. Às vezes eu convido para tomar um café, convido para ir na minha casa. Mas eles sempre me olham de uma forma assim, é cristã, essa daí é cristã, essa daí é cristã, né? Mas eu tenho conseguido, o Senhor tem permitido, o Espírito Santo de Deus tem guiado de como eu poder tocar nessas vidas. Eu tenho estado atenta e tenho entendido que as minhas armas, elas não podem ser humanas, elas têm que ser poderosas no Senhor. No Senhor. Eu tenho procurado depender de Deus, estar atenta às coisas que o Senhor tem dito. E uma coisa que eu queria animar essa igreja, pela visão que Deus me deu, que eu reparti ontem. Uma geração floresce. E o nosso Deus, Ele trabalha de forma incansável pela igreja e por vidas. E eu tenho que ir entendendo que Deus está na condução. Porque eu estou colocando Ele na condução. Eu reconheço que Ele deve estar na condução, que Ele é o meu Senhor e que as minhas armas, elas perecem, mas a dele não. As armas do Senhor não. Então nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos amar, tornar o nome de Jesus conhecido, glorificado, em nome de Jesus, e ver aquelas vidas libertas para a honra e glória do Senhor. Porque esse é o desejo de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o meu sonho hoje não é mais ter uma sociedade revolucionária, que antes pegava em armas. Eu sonhava pegar em armas para ter essa sociedade. Hoje, eu sonho com uma nação de discípulos. Quer ver a sociedade transformada? Principalmente os mais novos que estão aqui. Transforme com o reino, com a vida de Jesus, com a justiça de Deus. Não procure a justiça de homens. Não procure a justiça de homens. Não procurem. Não procurem um partido. Não procurem nenhum partido, gente. Não procurem homens, em pessoas. Sejam de Deus. Saiam por aí. Façam. Caminhem no reino. Caminhem de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor, Ele está fazendo. Ele está trabalhando incansavelmente, porque o Senhor não dorme. Enquanto nós dormimos, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu queria repartir um pouco com vocês, e é um pouco do que Deus tem me falado sobre essa cultura, a cultura do mundo e a cultura do reino. Algo que o Senhor me falou, que está pautado muito mais nessa vivência que eu tive, naquilo que eu tenho vivido, nas coisas que eu tenho lido e naquilo que eu tenho visto que está sendo propagado, está sendo difundido. Então, eu queria repartir com vocês isso aí. Vocês podem colocar o slide, por favor? Quando eu estava ali orando, o Espírito Santo de Deus me mostrou José e mostrou Maria. Se José tivesse olhado para os sentimentos dele, e não tivesse dito sim ao chamado, se Maria não tivesse dito sim ao chamado, o que seria daquela família? Eles passaram por lutas, eles disseram sim. E eles passaram por lutas, por circunstâncias difíceis, certamente muito difíceis. Mas eles disseram sim, porque eles tiveram a visão.
A pior coisa que tem é alguém que está caminhando no reino e não tem uma visão clara daquilo que precisa fazer. Qual é a tua visão? Qual a tua visão de mundo? Porque as pessoas que estão lá fora e que estão militando, porque elas estão militando naquilo que elas acreditam, porque elas têm uma visão de mundo. Mas qual é a visão do discípulo de Jesus? Que tipo de família eles querem formar? Que tipo de família nós queremos formar? Uma família que vai viver o padrão de Deus ou uma família que vai viver o padrão do mundo? Uma família que vai todos os dias ser renovados, ou uma família que vai agregar, atualizar informações, conceitos. Uma família que vai se justificar para não viver o Evangelho, para não criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Então, assim, que projeto ou estrutura de vida defender diante de tudo aquilo que eu vejo? Não há como servir a dois senhores. Ou eu vou servir um, ou eu vou servir outro. Eu não posso servir a Deus e a outro senhor. Não posso. Eu não posso entender que eu sou discípula, estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Gente, não há mais espaço para isso. E o mundo está vendo isso. Não se associem com as coisas do mundo. A igreja, por muito tempo, tem alguns discípulos, eu não sei qual é a realidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem percebido isso lá na Bahia, até dos outros grupos, né, de outros irmãos, que têm sempre compartilhado conosco a mesma dor, de que os pais têm delegado a educação dos seus filhos. Delegado, não, vou mandar meu filho para a escola, achando que quem tem que educar é a escola. Gente, eu quero falar, vocês podem até ficarem assim, perplexos com o que eu vou dizer. Mas como uma professora, formador de professores, não tenham fé na educação. Educação não transforma a vida. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Educação não transforma a vida. Ela ajuda, mas ela não transforma. Apenas quem transforma é Jesus. Somente Jesus pode transformar. Você quer ver uma igreja transformada, uma igreja rendida no Senhor, uma igreja em que o mundo vai ver e vai ver a diferença? Faça com você, comece na sua casa. Obedeça ao Senhor, se sujeite aos princípios da palavra de Deus. Crie os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Seja uma esposa que cumpra com a sua função, independente se seu marido é convertido ou não. Seja fiel ao Senhor. Os maridos não sejam como os homens que eu estou observando, que estão surgindo na sociedade. Homens apáticos. Homens que não têm exercido o sacerdócio das suas casas. Esse é outro ponto que tem nos preocupado, porque quando a gente olha lá para as escolas, nós estamos vendo adolescentes que estão muito sensíveis. Às vezes o próprio pai não tem ensinado em casa. Muitas famílias estão sendo dilaceradas, destruídas, em função do chamado empoderamento da mulher, da emancipação social da mulher. Quem quer viver o reino de Deus não pode se associar com esses conceitos. Não pode. Não existe movimento feminista cristão, gente. Não existe isso. Não existe isso. Nós precisamos ser renovados, nós não precisamos ser atualizados e nem agregar novas informações. A falácia de dizer que nós estamos vivendo em outro tempo, o tempo pode até mudar, mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não há mudança. Não muda os princípios, não queira mudar aquilo que já foi estabelecido, porque você não vai mudar, você só vai colher consequências. Você vai colher consequências na tua casa, na criação dos teus filhos, no teu casamento. Você vai colher consequências, seja fiel ao Senhor. Eu quis ser uma mulher fiel ao Senhor, mesmo cheia de falhas.
eu nunca me esqueço que eu sempre orava e falava com o Senhor, Senhor, me ensina com a tua disciplina e admoestação. O termo cultura para a antropologia, significa o modo de vida, de ser da pessoa. Qual é o nosso modo de vida e de ser? Para mim ter um modo de vida e de ser, eu preciso ter uma visão. Não preciso ter uma visão? Eu preciso ter uma visão. Qual é a visão de mundo que eu tenho? A quem eu quero servir? Então, assim, eu não posso colocar outro fundamento, porque a Bíblia já estabelece em 1 Coríntios. Não há, ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Cristo. Não fujam disso. E aí vem, onde é que está o nosso coração? Nós estamos sempre dizendo que filhos são herança do Senhor. Para o movimento feminista, o filho, a filha, ela é um obstáculo. É muito comum, gente, muito comum, as mulheres nos nossos dias, principalmente as mais novas, elas não querem engravidar. Não querem. Eu tenho escutado isso diversas vezes dentro da universidade, escutei lá na Europa, quando eu morei, muito. E aí a gente observa que isso é um projeto global. Por quê? Porque o filho para a mulher é um sinal de que ela pode perder a sua independência. Como eu disse ontem, aqui para as mulheres, né, para a igreja, eu disse ontem que há uma teoria do movimento feminista que não quer agora mais associar a maternidade ao corpo físico da mulher. Quando vocês estão vendo essas ideias aí de fertilização in vitro, bebê de proveta, atualmente as pesquisas estão caminhando para que o bebê possa crescer, se desenvolver artificialmente, fora do útero. Por quê? Porque essa é a política. Quando eu comecei a folhear lá em Bruxelas, os diversos direcionamentos dessa política, educação, economia, saúde, e tinha lá a mulher. Fui lá, peguei, eu falei, meu Deus, é um projeto global. É um projeto global. E esse projeto, ele não luta contra mim, contra você, não. Nós somos apenas, se a gente der ouvidos a essas coisas, vivermos isso, e ficarmos atualizando, agregando esses conhecimentos, nós somos apenas manipulados por isso. Porque eles estão aí uma luta das trevas. E eu quero dizer para vocês que é uma temática muito, muito difícil, muito cara, porque é uma guerra espiritual. É uma guerra. Ontem uma mãe me procurou e falou assim, então não existe um movimento feminista cristão? Eu falei, não. Não existe. Ah, mas eu estou assistindo um vídeo. Não assista, querida. Assista outra coisa. Por que você vai ficar assistindo uma coisa que não está na palavra de Deus? Se eu ficar assistindo essas coisas, gente, isso é agregar novos conceitos. Isso é agregar novos conceitos, atualizar conceitos que não podem ser atualizados no reino de Deus. O reino de Deus fala que nós temos que ser renovados. É o renovo do Senhor. Então, assim, que projeto ou estrutura eu quero defender? A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A Bíblia não fala que é o homem que edifica a casa. Mas é você que edifica a tua casa. Você vai edificar como? Tomando como base os princípios da palavra de Deus? Como é que você vai auxiliar o teu marido? Como você vai auxiliar teu marido? Colocando horas a fio o teu filho de frente para uma televisão, para que a televisão eduque teu filho? Ou tua filha? Tem que tomar cuidado com isso, gente. Ou às vezes, uma das coisas que a gente tem observado, também não sei qual é a realidade de vocês, mas muitos pais, para que os filhos fiquem quietos, colocam logo um celular na mão. Né? E aí começa... Gente, a criança, ela não fica só nos jogos.
Ela não fica só naqueles vídeos, não fica. Vai passando, e cada vez mais ela vai desejando o celular. E quando ela for crescendo, o celular está funcionando como algo que vai manter aquela criança quietinha. Não é mais a disciplina e a admoestação, agora é o celular. Não é assim? Eu estou mentindo? É desse jeito. Enquanto nós devemos investir nosso tempo com os nossos filhos, precisamos criar na disciplina e admoestação do Senhor, precisamos ser referências de Deus na vida deles. Mas a gente dá porque nós estamos tão cansados do dia a dia, do trabalho, das coisas onde nós vamos, e nós estamos delegando a nossa função. Estamos delegando a nossa função. Às vezes não paramos nem para ouvir, tirar dúvidas. Olha, é muito comum, os adolescentes, alguns me procuram e falam assim, meu pai e minha mãe não me escutam. Eu tenho tido esses problemas aqui na escola, eu tenho escutado isso. E meu pai e minha mãe não me escutam. Nós precisamos saber como foi o dia na escola. Procurem saber, gente. Procurem saber. Então, assim, que tipo de edifício você quer edificar, mulher? Com a cultura do mundo ou com a cultura do reino? A palavra edificar, trazendo aqui para vocês, significa erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida. Ninguém começa a edificar sem uma base. Ninguém vai começar a edificar sem uma base. A arquitetura, a engenharia, nenhuma profissão começa a edificar, nenhuma construção, se não tiver uma base. Se não tiver base, o edifício cai, ele vai desmoronar. A nossa base, o nosso fundamento é Jesus. Se você deseja edificar a tua casa sobre a rocha, Jesus tem que ser o Senhor. Jesus tem que ser o Senhor. Nós precisamos obedecer. Só isso, gente. Obedecer, sujeitar. E sermos cumpridores da palavra de Deus. Amém? Outra coisa, a Bíblia fala ali também que a insensata derruba a sua casa. A insensata, a tola. Por quê? Porque se ela não tiver uma base, ela vai derrubar mesmo. Ela vai destruir. Quantos lares têm sido destruídos? De acordo com as pesquisas do IBGE, antigamente, a presença de uma criança, de um filho, ainda era motivo para que não tivesse divórcios no Brasil. Hoje, a presença do filho, não é mais motivo para que um casal viva junto. Não é. E o índice de divórcio tem aumentado, mas também tem aumentado o quê? O índice de pessoas que não querem casar. Não querem casar. Não querem ter filhos. Não querem. Mas as mulheres que não estão querendo ter filhos são aquelas mulheres que não estão deixando de se relacionar e que muitas vezes estão engravidando, mas também que estão abortando. Ainda ontem aqui, no meu testemunho, eu falei para vocês. Eu acho que a gente só tem autoridade, essas mulheres do movimento feminista, as teóricas que escreveram, são mulheres que não conhecem, nunca vivenciaram situações de muitas mulheres aqui, mas elas se acham doutrinadas para escrever sobre a mulher. Muitas mulheres que hoje estão defendendo o aborto, nunca presenciaram o que é de fato um aborto. Eu disse ontem para vocês que quando eu era do mundo, eu abortei. E que isso causou muitas dores na minha vida. Dores emocionais e físicas. Porque também eu adquiri uma enfermidade. E nessa enfermidade eu perdi ovário, perdi uma trompa. E não podia ter filho mais. E glória a Deus porque o Senhor restaurou. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor me transformou. E eu tenho 2 filhas hoje. Minhas filhas são milagres de Deus. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória dEle. Porque só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer.
Só Ele. De acordo com a nossa Constituição, o que é considerado família? Família é aquela que é constituída por um homem e uma mulher e seus filhos. Está lá na Constituição Federal. Mas isso não foi pouco para o movimento feminista que vem mudando, lutando intensamente para poder mudar esse conceito aí. E aí vários adendos, vários incisos foram construídos com o intuito de alterar essas mudanças nas estruturas familiares no nosso país. E hoje, na atualidade, nós temos mais de 70 tipos de constituição familiar. Mais de 70 tipos. A guerra aqui não é contra pessoas, a guerra aqui é contra o projeto de Deus, gente. A guerra aqui é contra o projeto de Deus. E nós precisamos entender isso e não atualizar. O movimento feminista mudou, de fato, a condição da mulher? E nós percebemos que não mudou. A luta inicial da mulher era contra a violência, contra o estupro. As mulheres estavam lutando pelo direito de voto, direito à educação. Mas a violência permanece contra as mulheres. E que é algo errado. E é assim que nós temos que viver. Enquanto os outros aí fora estão querendo mudar a linguagem, dizer, estabelecer quem teu filho tem que ser, o que teu filho tem que aprender, você precisa ser referência de Deus em casa. Nós não podemos ser como essas mulheres que estão aí, gente. O pensamento delas não pode ser o nosso. Outra coisa, criar filhos, eu tenho que criar filhos à luz da palavra e não numa visão humana. O trabalho para as mulheres mudou alguma coisa? Mudou. Mudou porque há pesquisas no Brasil dizendo que hoje, com a mulher estando muito fora de casa, a maior parte do tempo, os filhos estão tendo sérios problemas, vem aumentando consideravelmente o índice de crianças que têm problemas com depressão. Crianças que estão na sala de aula, quando a gente pergunta, por que você está assim? A gente aplica muitas vezes uma dinâmica até para poder conhecer, e quando você vai ver a estrutura da família, muito difícil, gente, muito difícil. Como estão esses lares? Como estão esses lares? Entra aí nesses lares, será que esses lares precisam ser referência para nós? Não, não precisam ser. Quando eu falo do lar aqui, com certeza vem na mente de vocês aí, alguém, uma família, ou vizinho, ou alguém que você conhece, que fala assim, precisaria de Jesus mesmo. Meu Deus, né? Olha como está aquela família, olha como é uma família sem Jesus. Olha como é uma família sem Jesus, né? Como estão os relacionamentos entre maridos e mulheres, pai e filhos, e mulheres e família? Como é que está? Qual o papel do homem nessa sociedade? Quero dizer para vocês que o homem, nessa sociedade que está sendo instituída, o papel dele é um papel de um homem fraco. O homem que não se vê com a função para a qual foi criada. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque daqui a uns dias a gente pode ver aí numa sociedade sem Jesus, um matriarcado entrando aí. Porque a luta desse movimento, o que eles chamam é do patriarcado. É isso? Então, como é que o homem vai estar? Cada vez mais que temos mulheres dominadoras dentro dos lares, os filhos, as filhas, certamente também serão. O que nós ensinamos aos nossos filhos? Qual a cultura devemos viver? A do mundo ou o reino de Deus? Na cultura do mundo, a cultura é de ser orgulhoso, alguém altivo. Alguém altivo é aquela pessoa que não aceita o ensinamento do outro, não aceita a opinião do outro, o conselho do outro. Quando a palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas não aceita, porque não é o meu entendimento, é o meu saber. Outro ponto,
No mundo as pessoas estão sempre agitadas, ansiosas, nervosas. Não tem tempo uns para os outros, muitas vezes. Acabei me esquecendo da cultura de Deus, né? Do reino. Então, assim, voltando ali, no altivo e no orgulhoso, em Mateus 5, de 1 a 14, a palavra de Deus fala que bem-aventurado, o quê? Os pobres de espírito, os humildes. Na agitação, na ansiedade, a palavra de Deus fala que eu tenho que ser o quê? Manso. Jesus falou que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como é que nós vamos ser mansos e humildes de coração? Aprendendo de Jesus, aprendendo do nosso Mestre, do nosso Senhor. Amém? Na cultura do mundo, as pessoas não respeitam as leis, praticam a justiça de homens, achando que vão poder mudar essa sociedade com ideologias mundanas de homens que são corruptos, E quando eu estou falando de corrupção aqui, não estou falando só do financeiro, não. São corruptos na alma, nos sentimentos, nas emoções. São corruptos. No reino de Deus, os discípulos, os nossos pais na fé, estão buscando o quê? O quê? A justiça de Deus. Tem fome e sede da justiça de Deus. Fome e sede da justiça de Deus. No mundo, as pessoas são impiedosas, são cruéis, não são misericordiosos. No reino de Deus, nós temos que ser o quê? Misericordiosos. No mundo, as pessoas são indecentes, praticam a imundície. E tem misturas, diversas misturas. Para o reino de Deus, nós temos que ser o quê? Limpos de coração. No mundo, as pessoas são rixosas, amotinadoras, briguentas. No reino de Deus, pacificadores. No mundo, são independentes, buscam sempre a facilidade. Mas no reino de Deus, elas sofrem perseguição. E elas são dependentes, obedientes, elas são sujeitas. No mundo, as pessoas são sem sabor, insatisfeitas. Ontem nós falamos sobre a insatisfação, que todo movimento no mundo, ele começa por uma insatisfação na alma. Insatisfação. Mas no reino de Deus nós temos que ser o quê? Sal da terra. No mundo há escuridão, há trevas. No reino de Deus nós temos que ser o quê? Luz do mundo. Trazer o juízo de Deus. E isso nos faz inteligentes. O padrão de Deus não é o padrão do mundo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. A igreja não pode ser assim. Nós não podemos viver o exterior. Hoje, a maior mudança é no exterior. E está aqui também na mente, naquilo que nós falamos ontem. Se eu tenho uma mente renovada, eu tenho uma mente o quê? Transformada. Pode passar. Por fim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pelo que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é o que, gente? Divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda e boa obra. Amém? Queria muito dividir isso com vocês. É o que está no meu coração. Rogo ao Senhor que nós possamos, como família de Deus, continuar a prosseguir para o alvo, de conformar a nossa imagem, a imagem e semelhança do nosso Deus. Que Ele seja o centro. Vamos convidar Jesus todos os dias para o nosso lar,
Mas Jesus, Ele só vem se eu me sujeito, se eu obedeço. A sujeição é uma bênção, gente. Quero dizer isso para vocês. A dependência é uma bênção. O ouvir conselho é uma bênção. Ser instruído na palavra, no evangelho, na verdade de Deus é uma bênção. Vamos viver assim, porque o mundo certamente verá essa luz em nós. Porque nós não precisamos fazer muita coisa. Não somos nós. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas é Ele em nós. E é por meio dele que essa luz vai brilhar, o bom perfume dele vai exalar e vidas serão transformadas. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês.